eu acho que a imagem diz muito sobre você, ela chega antes de você. São poucos os segundos que alguém tem para poder formar uma opinião, tanto sobre você ou sobre algo que você apresenta. Então, na época, a gente optou por contratar uma empresa que era bem renomada no desenvolvimento de sites, pra gente conseguir captar muito, assim, do DNA, do que eu queria, e que não tinha tanta coisa disponível. Então, assim, essa excelência na curadoria. E eu olhava o Instagram e falava, por que ninguém põe um fundo nesse Instagram? Igual aqui a gente tem um fundo azul que a pessoa bate o olho e identifica que a gente tá na CDL, no seu estúdio. A gente vai criar um fundo pra esse Instagram. Eu lembro que eu peguei um papel... Como é o nome daquilo, gente? Caixa de papelão. Peguei uma caixa de papelão. Tinha sobrado um papel de parede do quarto da minha irmã. Peguei esse papel de parede, colei no papelão e falei, esse vai ser o fundo do meu Instagram. Tinha um lavandas, um tom mais suave, que passava um pouco de paz, um pouco de Provence. Sim. Então, tinha um pouquinho disso. E eu falava, tá, e agora como eu vou pendurar o vestido? E eu tinha que me virar com o que eu tinha. Eu olhei pra um rodo. Falei, é você, o meu escolhido. E peguei o rodo, pintei o cabo de dourado, tudo eu. E aí eu lembro que qualquer pessoa tinha que me ajudar, assim. Tinha que ficar segurando aquele rodo um tempão. Pendurava o vestido e ficava uma haste dourada. O cabide dourado que eu tinha encontrado pra combinar. E aquele fundo super suave. Aí a gente começou a comunicar de uma forma suave. Mas a mão chegava a pesar, né? Ali, segurando aquele rodo. E já tinha uma estética. Ainda tinha uma que estética. no improviso já se criava uma estética. O pensamento em como aquilo se apresenta. Como era apresentado para outras pessoas. Como era apresentado. Engraçado, tudo isso é técnica. E tudo isso tem um nome. E tudo isso entra hoje numa gestão de encantamento muito forte, né? Que, óbvio, gestão de encantamento está diretamente ligado à gestão de mercado de luxo. Perfeito. Mas você olha você há 12 anos atrás fazendo isso, você fala, gente, meu Deus. Olha, já tinha uma certa visão, né? Para quem achava que não tinha tantos dons e talentos, então você começa também a se descobrir. E essa descoberta é gostosa, quando a gente lembra do rodo hoje em família, minha irmã hoje é médica, anestesiologista, enfim. A gente olha ela, meu Deus, meu braço doía segurando aquele rodo, mas a gente tinha um plano de fundo. E as coisas foram acontecendo, assim. Só que eu achava que era só tá na internet para vender. Eu não tenho nenhum empreendedor na minha família, nenhum mesmo. Então, as coisas não eram bem assim, não foram bem assim. Eu não sabia também que eu sabia vender. Né? Minha mãe é vendedora, mas eu falava assim, nossa, mãe, morro de vergonha de fazer o que você faz. Mãe do céu, eu não consigo falar dessa forma com as pessoas. E hoje E como foi surgindo, então, nesse momento? Porque é interessante você falar isso, que muitas vezes a gente tem contextos de pessoas que... Né, pessoas que possuem um contexto de empreendedorismo que acaba sendo uma forma de influenciar a visão, a percepção de oportunidades de negócio, de criar um senso de marca, um universo, alguma coisa assim nesse sentido. E você tá falando assim, não, eu não tinha um contexto assim. E onde é que você foi buscando... ampliar esse repertório de conhecimento sobre empreender, sobre negócio, sobre vendas. Sua mãe era uma vendedora, mas você, como tá comentando, né, não tinha essa facilidade, talvez, de buscar aquela fala, né, hoje a gente vai falar sobre o discurso persuasivo, mas como é que você foi buscando esses elementos, esses recursos para poder fazer com que as suas ideias começassem a expandir? Tá. Eu sempre fui uma menina um pouco mais travessa, sabe? Um pouco mais fora da caixinha, e família mineira, e gostava de me comunicar. Mas não necessariamente vender, sabe? Eu via minha mãe vendendo e eu via muitos nãos, né? Eu não tinha férias, minha mãe precisava trabalhar, as minhas férias eram acompanhando a minha mãe vender publicidade, inclusive. Na época, anúncio em catálogo telefônico, principalmente em Cachoeiro de Itapemirim, né? Para as grandes empresas de mármore e granito que anunciavam na capa, ou um negrito, ou um espaço um pouco especial. Então, quando dizia não, eu via a frustração dela e não consegui trazer para casa esse investimento que era tão importante. Venho também de uma família de origem muito simples, isso é uma loucura, né? Uma origem muito simples, ligada ao mercado de luxo hoje, pioneira no país. E eu via aqueles não, me dava uma sensação de dor um pouco no coração, sabe? Eu falava, não quero trabalhar com vendas, não quero trabalhar com isso. Quando a pessoa te diz um não, meu Deus, o que você faz depois? Enfim, só que eu acho que a necessidade faz a gente fazer muita coisa, tá? Às vezes lícita, às vezes ilícita. Então, você tem que ter muita ética e muito profissionalismo para trilhar o seu caminho. De forma, obviamente, honesta, ética, lícita. E o precisar faz coisas. Eu acho que no momento onde eu me vi divorciada, jovem, sem um futuro à frente, porque eu era
assistente, né, analista de importação. Até eu trilhar essa jornada, muitos anos iriam. Minha irmã ia entrar na faculdade de medicina, eu pensava, meu Deus, minha irmã vai ser médica e eu, assistente administrativa auxiliar. Eu acho que eu sonhava, não menosprezo de forma nenhuma, inclusive nós precisamos dessas pessoas brilhantes ao nosso lado. É importante, mas também é importante que elas sonhem mais para elas. Eu desejo para minha assistente que ela alcance o mundo e que eu possa ser a pessoa que vai ajudar. Mas eu pensava, eu quero mais para mim. Eu quero mais para mim, eu sou sonhadora. E meu apelido em casa era muito assim, Fantástico Mundo de Bob, sabe? Antes da... Você lembra desse desenho? Lembro, total. Fantástico Mundo de Bob, ele era basicamente, ele via tudo acontecer. Depois antes eu vou te contar por que a gente gosta tanto desse desenho. A gente já tava conversando ali no bastidor. Tem todo mundo aquela particularidade. Exatamente. Mas você vê tudo acontecendo antes de acontecer, você dá uma viajada, depois você volta. Então, eu via as coisas acontecendo mentalmente, mas eu, às vezes, de fato, não tinha recurso ou conhecimento para galgar. Então, assim, eu comecei de forma muito simples. Por exemplo, eu queria aprender a vender. E eu tenho a minha primeira amiga de infância, que ela vendia de tudo. De tudo. A família era de vendedores. E ela era muito guerreira. E na época ela falava, não quero estudar, quero trabalhar, vou vender queijos nos carros, nos interiores. E ela fazia um dinheiro vendendo queijo no porta-mala do carro. Bati na porta dela e falei, você sabe vender queijo? Quem vende queijo vende qualquer coisa. Eu preciso aprender a vender. E tinha, assim, uns 3 anos que a gente não se via. E ela falou, o que você abriu? Aí eu falei, você vai lá em casa, a gente abriu... Meu Deus, não dá pra dizer nem o nome, assim. A gente abriu uma espécie de uma mini confecção. Mas é terceirizada e enfim. Ela falou, vamos lá, vamos ver esses vestidos. A gente tá mexendo com roupa. A gente tá mexendo com roupa, mas a inovadora, ela tá... Mas qual é o diferencial? Calma, não me faz tanta pergunta. Vai ver isso aqui. E ela foi em casa na época, olhou... E falou, nossa, isso é lindo. Meu Deus, como isso é lindo. Por quanto você vende? Falei, 120, 200 e pouquinho. Ela, meu Deus, isso vale 1.000 e poucos reais. Eu falei, você pagaria isso? E ela falou, eu pagaria, é esse o preço. Falei, não, é esse o preço. Falei, meu Deus. E ali, eu deixei ela atender uma cliente. E ela vendeu. Na época, por 2.000 e alguma coisa. Eu falei, meu Deus, quantos vestidos eu teria que vender pra dar esse valor? Eu falei, nossa, a minha amiga, vendedora de queijos, é um talento. E ela vai trabalhar comigo.